Would you hold my hand if I saw you in heaven? Seu filho caiu da janela do 53º andar e inspirou uma das canções mais belas do mundo. Hoje vamos te contar a história de uma das músicas mais incríveis e emocionantes já feitas. Estou falando da canção de um famoso guitarrista britânico, Eric Clapton. Infelizmente, a história que levou o músico a compor essa canção incrível é uma grande tragédia familiar. Se você quiser saber o que aconteceu na vida de Eric, levando-o a criar essa música cheia de mensagens ocultas, convido você a assistir até o final. Lá por 30 de março, na cidade de Ripley, no Reino Unido, Eric passou por um forte trauma quando ainda era criança. Com apenas 9 anos, ele descobriu que, na verdade, não era filho de Rosie e Jack Clapton, mas sim de Patricia, que ele acreditava ser sua irmã. Parece incrível, não é? Ele foi criado pelos avós que ele achava que eram seus pais, enquanto Patricia, a verdadeira filha de Rosie e Jack Clapton, se mudou quando descobriu que estava grávida de Eric. A jovem Patricia se apaixonou por um homem chamado Edward, um pianista talentoso que conheceu num bar, chegando a se casar com ele. Eric era fruto desse romance. No entanto, quando Edward descobriu que sua esposa estava grávida, desfez o casamento, abandonou Patricia e negou a paternidade. Desolada e grávida aos 15 anos, Patricia decidiu entregar o filho aos avós. E assim, Eric cresceu pensando que Patricia era sua irmã. Com o tempo, ficava cada vez mais difícil esconder a verdade desse garoto. Quando a situação foi revelada a Eric, o jovem recebeu a notícia de forma muito negativa, o que teve um grande impacto em sua personalidade. Ele se tornou um adolescente revoltado, reprimido, preso à própria mente. Sentia que não pertencia à sua família e não se sentia bem no convívio familiar. Isso foi agravado pelas atitudes de Patricia, que não demonstrou arrependimento por ter doado o filho aos avós. Ela ignorou Eric por muitos anos e exigiu que ele continuasse tratando Rosie e Jack como seus pais biológicos. Quando Eric tentou chamá-la de mãe, Patricia foi enfática. Não me chame de mãe. Não sou sua mãe. Durante vários anos, os traumas internos de Eric persistiram devido à intensa rejeição e desprezo que ele enfrentou. É incrível que o guitarrista tenha conseguido transformar tanta dor em belas canções, mesmo que isso tenha custado sua saúde mental, fortemente abalada por oscilações constantes e episódios de depressão severos. Fica claro que a vida de Eric Clapton não foi sempre fácil, e muitos outros problemas ainda estavam por vir. Infelizmente, as desilusões o levaram a se envolver com álcool e drogas, um vício perigoso que, por vezes, ameaçava sua carreira musical. Quem vê o talento impressionante do gênio da guitarra, mal pode imaginar que ele enfrentava dificuldades na escola. Eric teve uma educação rígida na escola da igreja anglicana que frequentou. Ele era um aluno tímido, retraído, com péssimas notas. Destacava-se apenas nas disciplinas artísticas. Seus cadernos viviam cheios de desenhos e trechos de músicas que ele ouvia ou composições próprias. Isso desagradava os professores tradicionais da época, mas Eric era mantido na escola por se destacar nas apresentações musicais da igreja. O guitarrista ingressou em uma escola especializada em artes, a Kingston College, aos 18 anos. No entanto, foi convidado a se retirar pouco tempo depois, pois seus interesses eram muito restritos à música, e ele pouco se importava com outros tipos de arte desenvolvidos ali. Aos 18 anos, Eric começou a se apresentar em sua primeira banda, onde ganhou o apelido de Slow Hand, ou seja, mão lenta. Sua permanência na banda não durou muito, pois sentiu que as novas composições estavam se afastando demais do blues, o qual ele valorizava mais. Em 66, integrou a banda Cream, sendo guitarrista e vocalista ao lado do baixista Jack Bruce e do baterista Ginger Baker. Alcançou grande sucesso, tornando o Cream um supergrupo do rock mundial. Os álbuns marcaram a banda, eternizando seus solos de guitarra virtuosos e a fusão do blues com rock psicodélico. Finalmente, Eric estava consolidado como um grande ídolo do rock mundial.
Sua carreira já contava com grandes símbolos como Sunshine of Your Love. O que Eric não esperava era a aparição de um guitarrista tão talentoso quanto ele nos Estados Unidos. Jimi Hendrix tornou-se o maior rival de Eric, e o estilo de Hendrix revolucionou o rock e a carreira de Eric Clapton, levando-o a adotar um estilo de tocar mais relaxado. Na década de 70, Eric se envolveu em uma polêmica amorosa com Pattie Boyd, esposa de seu amigo George Harrison, guitarrista dos Beatles. Esse romance proibido resultou em um dos símbolos mais marcantes da vida de Eric, a música Layla, considerada um clássico do rock. Em 79, casou-se com Pattie, mantendo o casamento até 89. A década de 80 não foi menos conturbada, com a dependência em drogas e álcool ainda o assombrando, contribuindo para péssimas decisões. Em 85, ainda casado com Pattie, envolveu-se com a gerente do estúdio Montserrat, Yvonne Kelly, com quem teve uma filha chamada Ruth. Eric acabou sendo um pai ausente para Ruth. Além desse caso, também se envolveu com a modelo italiana Lori Del Santo, o que resultou no fim do casamento com Pattie, que nunca conseguiu engravidar dele, apesar das tentativas. Ao contrário de Lori, que deu à luz ao menino Connor, peça-chave da nossa história. O grande trauma da vida de Eric Clapton ocorreu em 21 de agosto de 86, com o nascimento de Connor Del Santo Clapton, o segundo filho do guitarrista. Inicialmente, Eric não dedicava muito tempo aos filhos, mas tudo mudou quando 4 de seus melhores amigos perderam a vida em um terrível acidente de helicóptero. Esse evento impactou profundamente Eric, que decidiu abandonar de vez os vícios e se aproximar mais da família, especialmente dos filhos. Foi assim que, motivado pela vontade de passar mais tempo com seu filho, em março de 91, Eric pediu a Lori que levasse Connor consigo. A modelo aceitou o convite e proporcionou a ele um lindo fim de semana na companhia do seu filho Connor. Eric levou o menino ao circo e eles se divertiram muito, tendo uma noite inesquecível. Logo depois, Eric levou o menino de volta para a mãe, hospedada em um hotel de luxo em Nova York. Se despediram e combinaram de ir ao zoológico na manhã seguinte. Connor, muito feliz, brincava de pega-pega no quarto com sua babá, enquanto Lori estava no banheiro. O hotel estava realizando manutenções de rotina, e o zelador havia alertado os hóspedes sobre as janelas semi-soltas para limpeza. A babá frequentemente alertava Connor sobre o perigo e o afastava das janelas. Mas em um pequeno momento de descuido, não houve tempo para a babá agir. O pequeno menino, próximo ao vidro, se desequilibrou e fatalmente caiu do 53º andar. Lori Del Santo ouviu os gritos histéricos da babá e entrou aflita no quarto, percebendo o ocorrido. Ela havia perdido seu único filho. A tragédia foi noticiada em todo o mundo, uma tragédia de proporções devastadoras para a vida do músico, que, ironicamente, resultou na música mais bem-sucedida de sua carreira. Foi a maneira que o cantor encontrou para expressar sua dor eternamente. A letra da música reflete a angústia de Eric, imaginando se verá seu filho novamente após a morte. A canção transmite a profunda tristeza e angústia pela perda, mas também revela uma mensagem de esperança e aceitação. O refrão expressa o desejo de Eric de que, se chegasse ao céu, encontrasse conforto e seu filho o reconhecesse. Ele canta: "Eu encontraria um jeito de fazer você ficar. Deus sabe que eu quero que você fique." Essas palavras mostram o amor inabalável de um pai para o seu filho e sua luta para aceitar a ausência. Uma dor indescritível e profundamente dilacerante. A canção tornou-se um sucesso imediato, emocionando pessoas ao redor do mundo. Ganhou diversos prêmios e se tornou um hino para aqueles que enfrentaram perdas pessoais, encontrando consolo na música. Tears in Heaven continua sendo um tributo emocionante e atemporal ao seu filho Connor, além de ser uma das músicas mais emblemáticas e comoventes da carreira desse grande artista, Eric Clapton. Me conta, você já conhecia a história trágica por trás dessa música? Triste demais, não? Bom, e se você quer voltar aos anos 80, clica nesse vídeo aqui.